dia, nos reunimos neste culto online em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero vir e saudar a todos com o lema bíblico para esta semana, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, que nos diz: Jesus leu no livro do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Através destas palavras, nosso Senhor Jesus Cristo vem e relembra da sua missão, que Ele veio a este mundo para trazer salvação, para dar vista aos cegos, restaurar a vida das pessoas, libertar os cativos. Cada um de nós tem as suas crises, tem as suas dificuldades, tem os seus momentos de cegueira, os seus momentos em que nós também nos sentimos presos, aprisionados diante de dificuldades. Mas para que nós possamos estar em liberdade, para que possamos recuperar a visão, precisamos colocar isto tudo diante de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E assim, com toda certeza, Ele será o nosso Salvador. Que esta celebração online possa vir e nos auxiliar neste processo. Amém. Que eu te ouvi, te escutei, no dia da salvação, socorri, te ajudei, e assim te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo, serás seu libertador. Dizei aos cativos sair, aos que estão nas trevas vinde a luz. Não terão mais fome e sede, nem o sol os queimará. O Senhor se compadece, qual pastor os guiará. Pelos montes, pelos vales, passarão minhas estradas, e virão de toda parte e encontrarão pousada. Dizei aos cativos sair, aos que estão nas trevas vinde a luz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Céus e terra, alegrai-vos, animai-vos e cantai. O Senhor nos consolou, dos aflitos se lembrou. Poderia uma mulher de seu filho se esquecer? Ainda que isso acontecesse, nunca iria te perder. Dizei aos cativos sair, aos que estão nas trevas vinde a luz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Caminhemos
Queremos juntos ouvir a leitura bíblica do Evangelho de hoje, que se encontra em Lucas, capítulo 4, os versículos 21 a 28, que nos ensinam. Então Jesus começou a falar. Ele disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: ele não é o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui, na sua própria cidade. E continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado, só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Através desta passagem bíblica, o evangelista Lucas nos narra o acontecimento com nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava na sua sinagoga, que era a igreja daquela época, lendo a palavra bíblica e também explicando ao povo. A princípio tudo lhes era bom, era agradável ao ouvido. Mas a partir do momento em que Jesus lembrou a dura realidade, que muitas vezes uma pessoa em seu meio, na sua terra natal, não é reconhecida como alguém de valor, como alguém que possa ser um profeta, um mensageiro, um anunciador de Deus, esta pessoa é rejeitada. Com toda certeza, o que Jesus sentiu na pele, muitas vezes nós também presenciamos, nós também sentimos. E é importante colocar esses sentimentos diante do nosso Senhor. Por isso eu quero te convidar para que juntos possamos ter um momento de oração. Bondoso e eterno Deus, hoje nós queremos colocar diante de Ti as nossas mágoas, as nossas frustrações, os nossos ressentimentos. Por tantas pessoas que muitas vezes nos magoam, nos machucam, em palavras, em ações, em atitudes. Por aquelas pessoas que muitas vezes praticam o bullying, tiram sarro dos nossos rostos e por aí segue. Senhor, nós te pedimos que Tu possas nos dar força, ânimo e coragem para lidarmos nessas situações, para que nós também não sejamos pessoas que vivam tristes, depressivas, mas que nós possamos reagir frente a essas questões, assim como nosso Senhor Jesus Cristo também reagiu frente àqueles que não gostaram da sua atitude na sinagoga. Senhor, abençoa-nos para que possamos perdoar aqueles que nos magoam, mas que ao mesmo tempo nós também não sejamos aquelas pessoas que ficam humilhando e maltratando as outras pessoas, em palavras e em ações. Ajude-nos para que possamos aprender a valorizar a cada pessoa com seus dons, com as suas qualidades e também saber aceitar as suas limitações. Abençoa-nos para que possamos ter uma vivência mais voltada ao nosso Senhor Jesus Cristo, que a Sua palavra e o Seu querer possa nos transformar e que possamos ser pessoas melhores, pessoas que não precisam vir e humilhar os outros, para que ninguém mais precisa ser humilhado, que todos possam ser respeitados. É o que te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador. Amém. Pela palavra de Deus.
chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do seu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas, pede-me um pão, devo parti-lo com meu irmão. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Ouçamos a leitura bíblica do Antigo Testamento do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos 4 até 10, onde Deus chama Jeremias. O Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei, para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou os meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje eu estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. O texto bíblico do Antigo Testamento fala da vocação do profeta Jeremias e nos faz lembrar que antes mesmo de nos formarmos no ventre materno, Deus já nos conhece e tem planos para nós. Jeremias foi formado e separado por Deus para uma missão. A ele cabia denunciar o pecado de Jerusalém. Pecado cometido pelo povo e pelas autoridades da sua época. Mas quem era ele para denunciar? Um jovem. Em outra tradução bíblica diz: não passo de uma criança. Totalmente fora dos padrões de autoridade e das pessoas que eram ouvidas na época, numa cultura em que os anciãos, pessoas com maior experiência de vida, eram consideradas sábias e conhecedoras da verdade. A resistência de Jeremias mostra o seu medo em transmitir a mensagem para dentro daquela realidade. É uma tarefa difícil falar em nome de Deus numa realidade marcada pela rebeldia, pelas maldades, pela mentira, pela violência e a injustiça. Deus não despreza este sentimento de inferioridade do profeta, mas lhe dá todas as condições para cumprir com a sua missão.
Por mais contraditório que isso pareça, Deus escolheu Jeremias pela sua incapacidade. Ele escolhe as pessoas que no mundo são consideradas fracas, despreparadas para envergonhar as coisas fortes, a fim de que ninguém se vanglorie da presença de Deus. Na missão, Deus, o próprio Criador, traz a sua palavra para reinos e nações. Primeiro, para arrancar e derrubar, para depois edificar. Estimados ouvintes, será que existe algo neste texto bíblico com o qual nós nos identificamos? Podemos dizer que somente mudou a época. Por vezes nós nos sentimos rejeitados. Ainda vivemos situações em que nos sentimos incapazes diante de determinadas situações de injustiça e de maldades. Não é novidade nos sentirmos desprezados, despreparados para falarmos para dentro desta realidade. O que eu posso dizer e principalmente fazer diante dos abusos nas famílias, na sociedade, no mundo? Se for para responder esta pergunta agora, neste momento, a resposta é: não sei, não temos resposta. Mas assim como há mais de 600 anos antes de Cristo, no tempo do profeta Jeremias, Deus, em nossa falta de preparo, nos faz seus instrumentos para falar e agir em seu nome. Isso não significa que o profeta ou a mensagem profética seja bem recebida. Jeremias sofreu rejeição. Cristo, o próprio Filho de Deus, foi rejeitado. Mas mesmo assim, a palavra de verdade ecoa. É como uma construção inacabada. Quando o construtor assume a obra, muitas vezes se dá conta de que aquela construção, aquela estrutura já está parada há muito tempo. Com o sol, o vento, a chuva, é possível que não dê para simplesmente continuar aquela obra. Talvez seja necessário derrubar uma parte, ou dependendo do estrago causado pelo tempo, ou a má construção, se tenha que derrubar tudo e começar do zero. Jeremias fez isto naquela situação. Ele trouxe a palavra que desmontou toda a estrutura autoritária e afastada de Deus. Jesus fez isto quando acolheu os fracos, os que se sentiam incapazes, os pecadores, pequenos diante das grandes coisas deste mundo, e possibilitou um novo começo pelo perdão e pela reconciliação. Este novo começo somente é possível quando nós temos a disposição para arrancar e derrubar os nossos conceitos que não condizem com a vontade de Deus. E quando nós lembramos que no dia do nosso batismo, Deus nos chamou pelo nosso nome para fazermos parte do corpo de Cristo, a Igreja, e desempenharmos a nossa missão profética dentro e fora dela. Que Deus nos possibilite ouvir o seu chamado, se necessário arrancar e derrubar, que o façamos, mas que igualmente estejamos dispostos a ouvir o chamado de Deus para sermos profetas também hoje. Por nós mesmos não temos condições e capacidade, mas é o próprio Deus que capacita
nós sermos profetas ainda hoje e através de nós se dá a conhecer. Que Deus guarde nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus e nos auxilie nesta importante missão. Amém. Em resposta à palavra de Deus, lida e interpretada, convido para que juntos possamos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Antes que eu te formasse dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi. Irás onde enviar-te, e o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz há de meu peito. Tenho que entrar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz há de meu peito. Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, em tua boca eu falarei. Entrego-te, meu povo vai arrancar e derrubar, para edificar, destruirás e plantarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz há de meu peito. Tenho que entrar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz há de meu peito. Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe, deixa a tua casa, porque a terra gritando está. Nada tragas contigo, pois a teu lado eu estarei. Para de lutar, porque meu povo sofrendo está. Tenho
queremos mais uma vez nos colocarmos diante do Senhor em oração. Bondoso e eterno Deus, nós queremos hoje vir e interceder por tantas pessoas que foram atingidas pelo coronavírus. Estejas cuidando destas que estão hospitalizadas, que estão nas suas casas. Também te pedimos pelos profissionais da área da saúde, que estão lutando dia e noite para cuidar do bem-estar da população. Também lembramos das famílias que se encontram enlutadas, sejam aquelas que se despediram de familiares amados pela doença do coronavírus ou por tantos outros motivos em nosso meio. Console e fortaleça. Também queremos te pedir por aquelas pessoas que foram atingidas com as fortes enchentes. De igual forma, também pedimos por aquelas áreas que estão sendo atingidas pela seca. Vem, Senhor, cuide do nosso clima, ajude o teu povo, mas também auxilia-nos para que nós, como seres humanos, possamos perceber as nossas falhas em relação à natureza, que possamos mudar as nossas atitudes e termos mais consciência sobre a importância de cuidarmos do meio ambiente, de preservarmos a beleza da tua criação. Senhor, também te pedimos em prol da nossa igreja e SLB, com as suas lideranças, com os seus ministros. Também intercedemos em favor dos nossos governantes, para que eles sempre possam agir com sabedoria e com justiça. Senhor, olhe para as nossas falhas, para os nossos pecados, nos perdoe. Nos auxilie para que possamos ser pessoas diferentes. Ajude-nos para que possamos atender o teu chamado, para sermos profetas, profetisas, para sermos pessoas que vivenciam a sua fé e que levam a tua palavra a mais e mais pessoas. Continue nos fortalecendo para que não nos desviemos do caminho do bem e que possamos continuar a te amar acima de todas as coisas e aos nossos próximos, como a nós mesmos. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos também juntos recebermos a bênção que vem do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor venha e levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Que assim os abençoe e os guarde o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que possamos todos ficar na paz do Senhor e como verdadeiros profetas, sempre possamos vir e lhe servir de todo o coração. Amém.